Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Café com Alteryx. Espero que vocês estejam bem aí, curtindo o feriado de carnaval. E hoje eu vou estar explicando um pouquinho sobre o desafio 163, né? Lembrando aí que a gente está, né, esse desafio faz parte do desafio Café com Alteryx aí. Quem fizer os 4 desafios nesse mês de fevereiro vai estar concorrendo a uma caneca personalizada. Tá? A gente já divulgou isso no LinkedIn, no Discord. Mas beleza, vamos ao desafio aí, que é um desafio bem legal. Né? Basicamente a gente vai trabalhar com limpeza e formatação de dados, né? E por último ordenação e criar um campo calculado. Beleza? Então a gente tem um filho, ele está no ensino médio e aí ele quer frequentar uma faculdade dos Estados Unidos, né? Só que ele está em dúvida de qual que ele quer fazer. Então a gente precisa determinar as áreas que eles chamam de major, né? Que tem uma taxa de emprego igual ou superior a 80%. Beleza? Então, basicamente, eu queria te dar umas dicas. Dividir os dados em coluna, converter a primeiro dado num cabeçalho, atribuir tipos de dados adequados, né? Criar a coluna que ele pede, né? Utilizando a employee e a total para o seu cálculo, e ordenar e filtrar as áreas a 80%. Né? Não necessariamente você precisa fazer exatamente esse passo a passo, né? O importante aqui... Opa, deixa eu deletar aqui. Chegar no resultado final. Depois eu estou tentando colocar fazer esse desafio aqui também no Cloud, até para dar uma pincelada do que é o Alteryx Cloud, mas em breve. Beleza? Então, basicamente, né, essa aqui é a nossa base de dados principal, ó, tá vendo? A gente consegue observar aqui, ó, né, que a gente tem um campo e aqui essa primeira linha são os cabeçalhos, né? São os títulos das colunas. Então, basicamente, o que a gente precisa fazer é achar o delimitador. Nesse caso aqui é a vírgula, a gente está usando um texto para colunas. Lembrando que o texto para colunas pode quebrar tanto em colunas quanto em linhas. Beleza? E basicamente aqui a gente foi e colocou o número de colunas aqui, né? Você pode abrir se você quiser contar, ou você pode ir tentando, na verdade, basicamente. Acho que no exercício aqui não fala, mas no total são 10. Beleza? Então tá aqui, ó. Major, Major Code, Major Category e assim criando as 10 colunas. Beleza? Então repara que a gente ficou com a coluna inicial e com as colunas, tá vendo? A gente consegue ver aqui bem claramente que nós temos os títulos. Beleza? E aí, aqui tem uma ferramenta legal. Eu acho que eu já falei dela em algum desafio semanal, mas é sempre bom. Essa ferramenta é muito, muito útil. Na verdade, essas ferramentas dinâmicas, assim, elas são bem boas. Essa aqui, no caso, ela chama Dynamic Rename. Tá bom? E aí, o que ela faz? Deixa eu até mudar aqui para português. Ó, aqui, ó, mais uma vez ensinando ao vivo como trocar de inglês para português. Só um minutinho, por favor. Acho que eu vou ter que rodar o fluxo de novo. Beleza. Rodei. Ela tem algumas opções. Ó. Depois que a gente quebrou as colunas, essa Dynamic Name ela tem algumas opções. Ó. São várias opções que a gente pode utilizar. E uma das opções dela é extrair o nome dos campos da primeira linha de dados. Ou seja, quando a gente tem uma base de dados, né, onde a primeira linha ela é o nosso cabeçalho, a gente pode usar essa ferramenta. É bem simples, viu? É muito bem utilizado, é bem simples de usar. É só você colocar aqui, né, e aqui ela tem uma propriedade para te dar um aviso e dar um OK. Você vai ver, ó, que a gente entrou com os dados na primeira coluna aqui embaixo, na primeira linha, e aqui a gente acabou colocando, ó, aqui como título. Ó que legal, né? Ela tem várias opções, ela pode ser utilizada, né? Eu tenho em um outro desafio, se eu não me engano, eu utilizei para... Não precisa estar na primeira linha, pode ser uma base auxiliar, e aí você vai utilizando, você pode usar sufixo, bastante coisa. A gente vai explicar essa ferramenta no canal, acredito que seja uma das próximas, é bem útil. Tá? E é bom dar uma estudada, até vou deixar depois o link da documentação. Então, ontem, né, eu soltei um vídeo sobre a parte de documentação e basicamente essa aqui é uma das formas. Eu estou colocando aqui, ó, basicamente o que eu venho fazendo, né, dividindo as colunas, primeira linha como título, aqui mudando o tipo, né, porque aqui em cima ele pede converter a primeira linha, atribuir dados numéricos às colunas. Então, o que eu fiz? Eu removi essa coluna aqui inicial, né, que é essa coluna aqui onde tinham todos os campos, e acabei alterando os tipos de dados igual a gente pediu. Então, próximo passo, ferramenta fórmula, né? A gente tem
bastante coisa aí para falar sobre a ferramenta fórmula, mas essa aqui tem uma coisa legal. Ó. Criar uma coluna que calcule a percentagem arredondada para o número inteiro mais próximo de estudantes empregados. Nesse caso, eu utilizei duas fórmulas aqui, uma como teste, porque eu tinha feito esse resultado e não tinha batido com o resultado da Alteryx. Isso aqui, se não me engano, dá 35, a minha estava dando 31. E olhando, né, o que estava dando errado, eu percebi que ele estava arredondando para cima, né? Então, basicamente, é uma coisa bem legal aqui de se aprender. Ó. Aqui no Alteryx, a gente tem essa fórmula round, tá? Essa fórmula round, obviamente, ela arredonda os campos, só que diferente desculpa aí, pessoal, do Excel, né? Se você quer, por exemplo, 2 campos, você tem que escrever não vírgula 2. Esse daqui, né, é o que o Alteryx espera. Então, se você quiser 2 campos, você tem que colocar 0.01. Se você quiser um campo só, olha o 742 lá, ele já deu nulo ali, provavelmente está dando algum erro. Se você quer um campo só, você coloca 1, tá vendo? Ele arredonda e não deixa com casa decimal. Então, no nosso caso aqui, beleza? A gente quer duas casas decimais aqui, ó. Certo? Mas nós temos também uma fórmula que me ajudou a resolver esse exercício, que é basicamente um arredondar para cima, que é essa cell aqui. Beleza? Então, basicamente, eu estou fazendo a conta que ela pediu, né, que a equipe da Alteryx pediu, utilizando os colunas employee e total, beleza? Então, eu só peguei isso aqui e multipliquei, né, fiz a porcentagem aqui e multipliquei por 100, tá bom? Então, é bem legal, pessoal, assim, bastante coisa na ferramenta fórmula, parte de arredondamento, mas, ó, você vê onde cada ferramenta pode ajudar e ela é utilizada para coisas específicas, né? E essa parte aqui, normalmente, eu lembro quando eu comecei, né, tentei fazer o round sem ler a documentação, eu colocava aqui 2, mas eu falava, putz, por que não ia? Mas fez, né, mais sentido olhar até a documentação e ver que a gente coloca a quantidade de casas decimais após a vírgula, por exemplo, desse jeito. Beleza? Então a gente tem aqui, e aí a gente criou essa fórmula, tá? Essa é uma coisa que eu queria explicar aqui nesse vídeo, filtrando as porcentagens que são maior ou igual a 80, então, né, como a gente está falando de um número quando a gente abre as opções, ó, é diferente quando a gente tem uma string, né? Aqui não aparece string igual a, campo igual a, mas a gente tem igual, maior igual, por exemplo, maior e nulo e não nulo, que tem nos dois, por exemplo. E aqui eles dão um target aqui de 80%. E aí, basicamente, a gente está ordenando os dados. Eu mantive essa coluna teste, tá? Até para mostrar como que ficam as fórmulas. Beleza? Eu achei bem importante, é uma curiosidade desse desafio. Foi um desafio bem legal de se fazer. Você vê, é um desafio, né, teoricamente simples, e nós usamos poucas ferramentas, só que a gente teve que usar bastante paleta e conhecimento, né, em relação à parte do detalhe das fórmulas, essa ferramenta dinâmica e essa parte do texto para colunas, tá? Essas aqui são as ferramentas, tirando essa daqui, né? São todas as ferramentas que caem, por exemplo, na prova do Core, que você precisa saber. Então, é bem legal, é um desafio bem... Parece ser simples, mas ele te ensina muita coisa, né? Ele é simples, na verdade, mas ele te ensina muita coisa. E aqui é o último join só de validação, que é para bater, para ver se não tinha sobrado nada com o resultado da equipe da Alteryx. Então, basicamente, aqui eu só ordenei por porcentagem employee para ter essa quantidade aqui, ó. Beleza, galera? Esse desafio foi o que eu postei lá também na comunidade. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês tiverem alguma dúvida, por favor, é só entrar em contato, tá bom? Um abraço, espero que tenham gostado e até o próximo desafio. Tchau, tchau.